Paz do Senhor, igreja. Abram em Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 6 ao 11. Diz assim a palavra: Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Até aqui, pode sentar, igreja. É uma palavra aqui do apóstolo Paulo, né? Esse capítulo 1 aqui que ele escreveu aos Filipenses, ele escreve para a igreja incentivando a igreja a alegrar-se, né, na obra do Senhor, né? Porque ele, mesmo estando preso, ele se alegrava, porque ele tinha certeza que tudo que ele fez contribuiu para a propagação do Evangelho, né? E ele estava escrevendo porque ele via que tinha pessoas lá, a igreja de Filipenses, viu o verdadeiro sentido do Evangelho, aprendeu certo, eles não eram apenas religiosos, eles aprenderam a ser a fundo. Então Paulo se alegrava com isso, né? E está expressando essa alegria para aquele povo nessa carta, né? Mas o que eu vou comentar mais aqui sobre esses versículos é sobre o versículo 6, que eu vou ler novamente, que ele fala: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então aqui ele tem a certeza e afirma, expressa que a boa obra que o Senhor começou em nós, do começo ao fim, ele vai completar. Glória a Deus, né? Porque o Espírito Santo, né, está conosco, ele vai nos levar a nos aperfeiçoar até o momento da vinda de Jesus, né? Glória a Deus. Aqui então, né, nesse versículo, Paulo está expressando a sua confiança de que Deus começou a boa obra nos Filipenses e hoje em nós continuará a aperfeiçoá-la até a volta de Jesus. Ele fala com certeza da fidelidade de Deus em contemplar a obra de santificação e salvação na vida dos crentes, na vida daqueles que temem ao Senhor, que busca aqui, né? Que estuda a palavra, né? Que é obediente à palavra. Então ele passa essa certeza para a igreja, né? Aleluia, glória a Deus. Aqui também nós podemos ver dois pontos principais nessa frase aqui. Dois pontos que precisam ser esclarecidos. A frase que fala: aquele que começou a boa obra. Primeiro, nós precisamos ter em mente que é o próprio Deus, né? Que é aquele que começou a boa obra. Glória a Deus. Segundo, a boa obra que ele começou na nossa vida, na vida do crente, é a obra da salvação. A obra
Então, portanto, a frase, aquele que começou a boa obra, nos mostra uma lição. A salvação é obra somente de Deus. Somente dele. E não depende de nossos esforços, de nossos esforços humanos. E ele vai completá-lo até o dia da vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, se Deus completou, nós podemos ter se Deus iniciou, nós podemos ter a certeza que ele vai completar, né? É o desejo dele, né? O propósito de Deus que ele fez, nós humanos, é para isso, né? É para nos levar para morar com ele, o povo escolhido dele, né? Que tem desejo no coração, mas para isso não é esforço humano, aqui é obra do Espírito Santo, mas é nosso dever do ser humano praticar, obedecer e ter esse desejo, né? De ir com ele, de fazer parte do reino dele, né? Na eternidade. Amém? Isso significa que, independente das dificuldades que enfrentamos, podemos confiar que Deus está trabalhando, conforme o hino que nós louvamos aqui, né? Mesmo que nós não vemos, Deus está agindo. E assim Ele confirma na sua palavra, né? Aleluia. Glória a Deus. Ele está trabalhando em nós, aperfeiçoando-nos e guiando-nos para cumprir o seu propósito. Glória a Deus, é verdade. Porque eu falo por experiência própria, porque quanto mais a gente começa a participar, a ter interesse, ter desejo, ele vai nos aperfeiçoando, a gente vai ficando cada dia melhor, a gente vai tendo mais zelo, vai procurando, né, saber mais, entender mais, né? Então essa obra que ele faz, o Espírito Santo faz em nós mesmos, né? Glória a Deus. Deus é fiel à sua palavra, o qual garante a preservação de seus filhos. Aleluia. Ele é fiel. E nós podemos confirmar isso na sua palavra aqui mesmo. Vou citar alguns versículos que ele fala da fidelidade dele para conosco, para com aqueles que quer permanecer nele, que quer ir com ele, né? No Salmo 89, 33 e também no Salmo 138, 38:8, ele diz que é uma fidelidade que jamais será tirada. Aleluia. Em João 3,16, ele fala uma vida que jamais terá fim. João 4,14, ele também fala que é uma fonte de água viva que jamais deixará de borbulhar em nossos corações, daquele que bebe a sua água. Aleluia. João 6, 37, 39, ele fala um dom que jamais será perdido. João 10, 28, uma mão da qual a ovelha do bom pastor jamais será arrebatada. Em Romanos 8, 29, 30, uma corrente que jamais será partida. Aleluia, olha a fidelidade do Senhor para com o crente, né? Romanos 8, 39, um amor do qual jamais separaremos. Aleluia. Romanos 11, 29, uma vocação que jamais será cancelada. 2 Timóteo 2,19, ele fala de um fundamento que jamais será destruído. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5, fala de uma herança que jamais será desfeita. Glória a Deus por essa fidelidade do Senhor, né? Aqui nós temos, esse aqui é alguns versículos, mas a Bíblia inteira fala da misericórdia, da bondade, da fidelidade de Deus para com o seu semelhante, que somos nós, né? Glória a Deus. Aqui também eu vou mostrar para a igreja alguns exemplos
de alguns personagens bíblicos, né, que perseverou, que se entregou a Deus, que mesmo na sua caminhada, na sua vida de tribulação não desistiu, né, persistiu e continuou firme, né. Nós vamos ver que primeiro é José, que a igreja conhece, né, a história de José. Apesar dele ser vendido como escravo e preso injustamente, viu a obra de Deus se cumprir ao se tornar governador do Egito, né? Glória a Deus. Isso que nós podemos ver na história, está lá em Gênesis 37, capítulo 37, capítulo 50. Também vemos outro personagem importante, conhecido, muito conhecido da igreja, que é o rei Davi, né? Ele foi ungido rei na sua juventude e enfrentou muitos anos de perseguição antes de assumir o trono, mas permaneceu fiel a Deus, né? E Deus deu o dom para ele, né? Assim como deu para José, né? Governo, poder, né? Mas, porém, eles permaneceram na palavra do Senhor, não desviaram nem para a esquerda nem para a direita, né? Falaram a verdade do começo ao fim. Aqui ele estava cumprindo o propósito que fala que o versículo, né? Que Deus que começou a boa obra neles ia até o fim. E eles permaneceram, né? Também vemos aqui no próprio no apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, né? Que também experimentou adversidade, suportando prisões e dificuldades enquanto pregava o Evangelho, confiando na obra contínua de Deus em sua vida. Glória a Deus, né? Então, concluindo aqui esse versículo, essa passagem, sabendo que o próprio Deus, que começou a boa obra em nós, está operando do começo ao fim, na vida nossa, na vida do crente, nos capacitando para uma vida de serviço em sua obra, né? O propósito de Deus é esse, né? Ele nos mantém firme do começo ao fim para nós estarmos preparados, capacitados para trabalhar na sua obra, né? Para trazer outros para que através de nossas vidas nós tragamos outras vidas para o Senhor, né? Amém? Não basta apenas saber o que é a obra do Espírito Santo. É preciso viver ela, permitir que o Espírito Santo nos dirija e nos conduza em tudo em nossas vidas. Amém? Aleluia. Cada experiência que temos na presença do Senhor nos aproxima cada vez mais dele e nos faz sentirmos fortalecidos, valorizando ainda mais a boa obra em nossas vidas. Amém? Então podemos descansar no Senhor, podemos viver com a certeza de que não estamos sozinhos, né? E que o plano dele, o plano de Deus para nós, será realizado plenamente. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o propósito de Deus para nós, né? O propósito que ele tem para cada um é maravilhoso, né? A palavra mesmo dele fala que nós não nem imaginamos, né? Que nos espera. Nós nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Que ele tem preparado para nós, né? Então essa palavra aqui de Paulo para a igreja, ele estava incentivando a igreja a manter-se unido, a manter-se fortalecidos na obra do Senhor, porque vale a pena, nada é em vão. Tudo que aqueles profetas passaram, né? Eles passaram com alegria, com temor ao Senhor, sabendo que o melhor está esperando por eles, né?
palavra do Senhor, aprendendo cada dia mais, aceitando que Ele nos aperfeiçoa, né? Porque nós temos que ser mudados todos os dias mesmo, né? O bom é isso, que a gente vê, a gente conhecendo, aprofundando aqui, porque ele fala aqui em um dos versículos, né? Que é para nós crescermos cada dia mais no amor e no conhecimento da palavra do Senhor, né? Que, para estarmos preparados para a volta, porque Ele vai completar a hora que Jesus voltar, né? Então, a nossa função aqui é essa na igreja, né? Aprofundar cada vez mais, procurar discernir o que o Espírito Santo quer de nós, o que nós podemos fazer para contribuir, porque Ele não precisa de nós, né? Mas nós temos que contribuir de alguma forma, né? Nós não podemos ficar parados, nós não podemos só ouvir a obra, nós precisamos viver ela também, né? Glória a Deus. Então nós precisamos ter ousadia mesmo de falar do Espírito Santo, de falar da igreja, no lugar que nós estivermos, né? A oportunidade que nós estivermos, nós temos que falar. Amém? Glória a Deus. É a palavra que eu deixo para a igreja, então. Assim como Paulo estimulou aquele povo, nós podemos estimular as pessoas também, né? E depois nós podemos dizer aqui que nós, conforme ele diz, combati um bom combate, né? Glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé, igreja, vamos orar junto, né? Pai amado e soberano, Pai, como é maravilhoso, Pai, nós estarmos assim aprofundando na Tua palavra, conhecendo cada vez mais, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nos conhece do início ao fim, Pai. O Senhor tem um propósito maravilhoso para cada um, Pai. Então, o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece cada dia mais, nos dê sabedoria, discernimento, ousadia para falar da Tua palavra, Pai, com as outras pessoas, para que possamos ser a luz lá fora, para que possamos ser o sal, Pai. Oh, Jesus amado, nós te agradecemos, Pai. Pai, eu também oro por esses pedidos que aqui estão representados no Teu altar, Pai, sabendo que o Senhor sabe de tudo que eles precisam, Pai. Mas a Tua palavra também fala que é para nós pedirmos, Pai. Então nós estamos pedindo aqui unidos nessa igreja, pedindo que o Teu Espírito Santo venha, Pai, agir em favor dessas vidas, Pai. O Senhor venha trazer a cura, venha trazer a libertação, venha trazer, Pai, a conversão, Pai. Que todos, Pai, todos possam glorificar o Teu nome, Pai, aqui nessa terra, Pai, e aí no céu também. Sim, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar a nossa casa, a nossa família, Pai, aqueles que nós colocamos em nossos corações, Pai. Abençoa a nossa nação, Pai. Que nós possamos, Pai, Pai, trazer luz para a todos aqueles, Pai, que têm desejo, que querem aprender mais da Tua palavra, Pai. Abençoa os governantes, abençoa os nossos superiores, Pai, que nós possamos, Pai, ser submissos a Ele, mas na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém.